trechos de livros cristãos. A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amado amigo, ouvinte desta mensagem, quero convidá-lo à continuação da reflexão da Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 22, continuando a história que falávamos na ocasião anterior, na mensagem anterior. Agora, vamos concentrar nossa atenção, ainda no capítulo 22, o versículo de número 13. Diz assim: Então Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, preso pelas suas pontas nos espinhos. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Na mensagem anterior, pessoal, nós vimos que Deus deu essa ordem a Abraão para que ele sacrificasse o seu filho Isaque sobre o altar, mas tudo era um teste para provar a veracidade, a pureza e a firmeza da fé de Abraão. Teste esse no qual o patriarca foi brilhantemente aprovado, porque ele não negou sacrificar o seu filho, o seu único filho. E Deus, então, claro, na última hora, antes do sacrifício ser consumado, Deus bradou desde os céus, interrompeu a Abraão, e ele não fez nenhum mal para o seu filho, que permaneceu vivo. Vimos que, se por um lado Deus interrompeu o sacrifício de Isaque, de modo que o moço nada sofreu, Deus, por outro lado, não interrompeu o sacrifício do seu próprio filho Jesus na cruz. Isaque era uma figura de Cristo, porque assim como Abraão aceitou sacrificar o seu único filho, o seu filho unigênito, seu filho querido, Isaque, Deus também não se recusou a entregar para o sacrifício o seu bem-amado, o seu santo filho, Jesus Cristo. A diferença é que Deus interrompeu o sacrifício de Isaque. O moço não sofreu nenhum mal, mas Cristo foi até o fim, por nos amar e para nos salvar. Além disso, uma outra figura de Cristo interessante, dando continuidade à mensagem, uma outra figura de Cristo interessante é um carneiro, que foi sacrificado em lugar de Isaque, porque Deus, claro, na última hora mandou Abraão não sacrificar, interrompeu aquele sacrifício, e Abraão encontrou um carneiro, e esse carneiro, sim, foi sacrificado, como diz aqui o final do versículo 13, em lugar de seu filho, em lugar de Isaque. E olha que interessante, pessoal, esse carneiro estava travado, e uma tradução diz que ele estava travado pelas suas pontas num mato. Outras traduções, melhores ainda, dizem que aquele carneiro estava preso pelos seus chifres, pela sua cabeça, nos espinhos, no mato espinhoso, no arbusto espinhoso ou no espinheiro. Eu acredito que no espinheiro seria a melhor tradução para o termo aqui no original hebraico. Então o carneiro estava preso pela sua cabeça, pelos seus chifres e pela sua cabeça, no mato espinhoso, no espinheiro. E esse carneiro foi morto, substituindo Isaque no sacrifício. Esse carneiro, assim como Isaque é uma figura de Cristo, na qual o pai entrega seu filho para o sacrifício, esse carneiro também é uma figura de Cristo ao substituir Isaque no sacrifício. Assim como Cristo foi enviado por seu próprio pai para ser sacrificado e morrer pelo mundo pecador, Isaque também seria morto, sacrificado pelo seu próprio pai. Um sacrifício que, como vimos, não se consumou. Diferente do de Cristo. Esse sim, foi até o fim. Além disso, o carneiro, como disse, também é uma figura de Cristo. Por quê? Porque o carneiro morreu no lugar de Isaque. Assim como Cristo, naquela cruz, morreu no lugar do homem pecador. Do homem pecador que viria a ser salvo pela fé na pessoa do Senhor Jesus. E olha que interessante. Esse carneiro estava preso pela sua cabeça nos espinhos. Isso aqui é um prenúncio daquilo que aconteceria com Cristo. Ele mesmo, que, torturado cruelmente pelos homens pecadores, antes de ser crucificado, foi coroado com uma coroa espinhosa, uma coroa de espinhos. E que coroa tão espinhosa que Cristo suportou por nós ali naquela cruz. Cristo morreu em nosso lugar, assim como o carneiro morreu no lugar de Isaque. Cristo foi coroado com uma coroa de espinhos
tão cruel que perfurou o seu couro cabeludo, causando muita dor e muito sangramento. Esse carneiro, aqui da história de Abraão e Isaac, prefigurou também a Cristo. Não só como substituto de Isaac no sacrifício, mas também como um cordeiro inocente que a princípio não tinha nada a ver com a história e que estava com a sua cabeça presa em meio aos arbustos espinhosos, em meio a muitos espinhos. Então nós vemos que Deus, o Espírito Santo, em sua sabedoria infinita, prefigurou, pré-anunciou detalhes da obra da crucificação, da morte de Cristo no Antigo Testamento. Deus, o Espírito Santo, ao inspirar a Escritura, gerou prenúncios, prefigurações, figuras, sombras, inclusive de detalhes do sacrifício de Cristo. E o detalhe da coroa de espinhos está aqui, nesse carneiro que estava preso pela sua cabeça em meio aos espinhos. Bem, os espinhos, pessoal, também falam da maldição, porque quando Adão pecou, Deus afirmou que a terra agora seria maldita por causa de Adão, por causa do homem pecador. E como resultado dessa maldição, a terra passaria a criar espinhos. Então os espinhos são uma figura agora de uma natureza maldita e hostil contra o homem, hostil ao homem. Cristo na cruz carregou sobre si a maldição do pecado para pagar o preço do pecado diante de Deus, e a coroa de espinhos que aqueles ímpios pecadores tão cruelmente colocaram sobre a sua cabeça para torturá-lo ainda mais, aquela coroa de espinhos era uma figura de Cristo tomando sobre si a maldição do pecado da criação. Cristo tudo suportou, foi até o fim. Tomou sobre si uma coroa terrivelmente espinhosa, chagas profundas ele sofreu, por nós, por amor à humanidade, por amor do homem pecador. Que resposta então podemos dar a Cristo diante de tão grande amor? Vamos amá-lo também, crer nele, aceitar a ele como único e suficiente Salvador, crer que naquela cruz ele pagou o preço pelos nossos pecados. Crendo nele, podemos então ser perdoados dos nossos pecados, de todos os nossos pecados, podemos adquirir a vida eterna e ser destinados para uma eternidade maravilhosa de alegria no céu, desfrutando do amor de Deus, Pai, e do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo também, e na presença de todos quanto, em todas as épocas e lugares, creram em Deus e creram no sacrifício que Deus providenciou, a saber, o sacrifício do seu próprio Filho, Jesus. Louvado seja Deus, nosso Pai, louvado seja o Senhor Jesus, por tão grande amor, graça, salvação, preparada, com tanto zelo e cuidado para a nossa salvação.